Chamo Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e eu ajudo você, profissional, a fazer a sua transição de carreira para a carreira dos seus sonhos. E hoje a gente vai identificar as suas competências transferíveis para você fazer a sua mudança de carreira. E afinal, o que são essas competências transferíveis, né? Então, nós vamos falar sobre essas competências, essas habilidades transferíveis que são tão importantes para a nossa transição de carreira. Então, para quem é esta aula, Nelisa, por que eu preciso me identificar quais são as minhas competências transferíveis? Bom, esta aula é para quem tem mais de 7 anos de carreira em alguma área específica, que pode ser área acadêmica, área corporativa, pode ser até empreendedorismo, e acha que precisa começar do zero, que não tem nenhum tipo de qualificação e que precisa começar do zero. Ou, de repente, uma pessoa que pense que ela precisa de uma graduação, precisa fazer uma outra faculdade para começar a fazer a transição de carreira. Ou acha que não tem qualificações, não tem habilidades suficientes para fazer essa transição de carreira. Ou, de repente, acha que não é bom em nada. Então, como é que ela vai mudar, já que ela pensa que não, só trabalhou em uma área? Por exemplo, quando eu trabalhei quase que toda a minha vida na área acadêmica, e quando eu fui mudar para TI, eu achava justamente que eu tinha que começar do zero, eu achava que eu tinha, que eu inclusive era muito burra para fazer programação, era muito burra para fazer análise de dados, então assim, achava que tinha que começar do zero, mas pelo contrário, a gente tem várias habilidades, várias competências que sim, a gente tem condições de serem transferidas. Então, assim, seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e eu quero ajudar você, profissional, a fazer a sua transição de carreira para a carreira dos seus sonhos, a carreira que você gostaria de exercer na próxima transição, na transição. E aí eu quero ajudar você a descobrir o que você pode oferecer para o mercado e o que o mercado está precisando, porque são diferentes, né? E aí, quando a gente descobre o que a gente pode oferecer para o mercado, o que o mercado está precisando, você pode melhorar e desenvolver melhor essas habilidades para que você possa ter uma carreira de sucesso. E aí, você pode estar me perguntando, mas Annelise, o que afinal é uma competência ou é uma habilidade transferível? Bom, habilidade transferível é aquela habilidade que não aprende na universidade ou numa faculdade ou num curso formal. É aquela habilidade que você possui através da sua experiência profissional e podem ser perfeitamente utilizadas de um trabalho para o outro. E, novamente, são através das experiências é que você tem condições de fazer de conseguir ter essa experiência, ter as habilidades e fazer essa mudança. E são as habilidades importantes para todas as profissões e que adquiriu com toda a experiência que você tem. Então, por isso que quando eu falo para você que apesar de você ter 40 anos, apesar de você ter trabalhado sempre numa área, você tem sim a condição de mudar. E na realidade, não é apesar de, é porque você tem mais de 40 anos, é porque você tem mais experiência, é que você tem condições de fazer essa mudança. Claro que se você quiser fazer a mudança para uma área muito técnica ou área de saúde que exigem certificações, aí a situação é um pouco diferente, porque aí vai ter a necessidade de você provar a sua habilidade. Então, são casos assim, especiais. E aí a gente entra num outro ponto que, assim, existem 2 tipos de habilidades transferíveis. O que geralmente em inglês a gente chama de soft skill ou hard skill. E aí, o hard skills são aquelas habilidades mais técnicas. Então, assim, são aquelas habilidades que você aprendeu na escola, num curso formal, são habilidades técnicas que você precisa realmente de um curso formal para aprender. E geralmente você pode provar essas habilidades através de uma certificação. Então, a maioria são teóricas do que práticas. Então, por exemplo, uma pessoa que recém saiu da universidade, pode ser que tenha esses hard skills, porque ela tem bastante teoria e pouca prática. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo de um hard skill, que seria a habilidade técnica, por exemplo, gerenciamento de projetos, por exemplo, copywriting, que é a habilidade de você escrever, design gráfico, uma redação técnica, por exemplo. Então, são expertise, são conhecimentos que você aprende através de uma formação. Agora,
Os soft skills, que são as habilidades comportamentais também, elas são diferentes. E aí que eu quero explicar, colocar bastante ênfase nesses soft skills, e você vai entender por quê. E aí como é que você consegue, né, o mais interessante, como é que você consegue reconhecer essas habilidades? Como é que você consegue reconhecer essas competências transferíveis? Porque essas competências transferíveis é que vão fazer o diferencial para você fazer a sua transição de carreira com sucesso e com segurança, principalmente, nessa sua nova empreitada. Então, assim, geralmente são competências que determinam, olha só que interessante, que determina o sucesso no local de trabalho e também quem vai ser ou não contratado. Por exemplo, se você e uma outra pessoa têm as mesmas habilidades técnicas, se uma pessoa está, aliás, se o gerente de RH ou um recrutador, uma pessoa que está querendo te contratar, ela está indecisa se em termos técnicos, em termos de hard skill, você é igual uma outra pessoa, então ele vai escolher por habilidades comportamentais que seriam soft skills, que vai realmente determinar o sucesso. Por quê? É que essas habilidades são muito difíceis também de mensurar, diferentemente das habilidades técnicas. Então, seria bastante, por isso que ela é diferente das habilidades da soft skill. Então, você precisa demonstrar, e como é que você consegue demonstrar essas competências transferíveis, principalmente esse soft skill? Você precisa demonstrar através de projetos que você realizou, por exemplo, problemas concretos que resolveu no seu departamento, na sua empresa, na sua organização. Aí você pode falar desses projetos. Você pode também falar de situações momentâneas que você tomou alguma iniciativa e que teve resultados positivos. A gente vai falar sobre essa questão da iniciativa de trabalhar independentemente, e você pode frisar essas competências principalmente nas suas entrevistas, que vai ser o diferencial. E olha só que pesquisa super interessantes, que elas falam justamente das competências transferíveis. Olha só que pesquisa interessante. Tem uma pesquisa conduzida pela Universidade de Harvard, a Carnegie Foundation e a Stanford Research Center. Eles concluíram que 85% no sucesso no trabalho vem das habilidades sociais, pessoais bem desenvolvidas. E somente 15% do sucesso do trabalho vem das habilidades dos conhecimentos técnicos. O que ele quer dizer? Que só 15% são dos hard skills e 85% do sucesso no trabalho vem dos soft skills, dessas habilidades que você vai adquirindo ao longo da sua carreira. Por isso é que eu falo muito aqui que o que vai determinar uma pessoa ter sucesso na transição de carreira, principalmente se você tem mais de 40, ou você já sempre trabalhou numa área e quer mudar para uma outra área, é a sua experiência que você adquiriu com o tempo. E aí, olha só que aí, assim, não apenas as habilidades sociais estão entre as mais transferíveis, mas também as mais solicitadas. Então, embora algumas habilidades sejam específicas da indústria ou da função, como usar, por exemplo, uma plataforma de uso interno bem específica, ou da área da saúde, mas a maioria são transferíveis. E aí tem uma outra pesquisa da Forbes, que ela diz o seguinte: a maioria das habilidades que os empregadores descobrem que faltam entre os seus funcionários são as transferíveis, isto é, as soft skills, que a gente está falando aqui. Por exemplo, só as lacunas envolvendo capacidade analítica contribui 40% de todas as vagas com escassez de talentos. E, por exemplo, o conhecimento técnico, por exemplo, na área de TI e tecnologia, ela é responsável por 1/3 do problema. E a capacidade analítica, realmente você pode aprender, mas você consegue desenvolvendo essa capacidade analítica realmente com a experiência. Eu digo isso, inclusive de carteirinha, porque assim, eu fui professora universitária durante muitos anos, trabalhei na área acadêmica por muitos anos,
E como que eu consigo fazer essas análises? É por causa desse meu background, que o mesmo trabalho que eu faço agora, mesmo os trabalhos posteriores que eu fiz, eu fui utilizando essas capacidades analíticas. E aí, a Forbes continua, com relação às competências pessoais, isto é, os soft skills, a mais escassa, assim, a que mais as pessoas, os empregadores, eles querem, aquela capacidade, aquela habilidade de gerir o próprio tempo e priorizar tarefas. Olha só que interessante. Então, essa é uma das habilidades que elas são tão importantes que, inclusive, no meu método APPA, que é autoconsciência, propósito, planejamento e ação, em ação a gente tem vários métodos e técnicas sobre gerenciamento do tempo, sobre como é que a gente consegue priorizar, como é que a gente consegue organizar a nossa agenda de forma que você consiga entender o que é um compromisso, que é uma tarefa no seu trabalho, o que você tem que fazer primeiro, que é uma coisa que assim, para todas para você fazer a sua transição de carreira e principalmente você manter o seu trabalho, que é importante você fazer esse gerenciamento e priorização, otimização do seu das suas tarefas. E aí, como é que a gente reconhece essas habilidades transferíveis? Uma forma de descobrir as suas competências transferíveis é fazer a seguinte pergunta, olha só que interessante. Quais habilidades que eu já tenho e posso utilizar no meu próximo trabalho? No final dessa live, eu vou fazer um teste com você, fazendo algumas perguntas, e para você poder identificar melhor, quantificar melhor as suas habilidades transferíveis. Então, fique aqui comigo, que logo eu vou te ajudar a reconhecer essas habilidades. Então, assim, por exemplo, como uma pessoa que pretende fazer uma transição de carreira, às vezes o que você acredita que serão as suas grandes realizações, as mais impressionantes, não são tão relevantes para o seu potencial empregador. Então, você acredita que tem que começar do zero e que, na verdade, não precisa. E ao contrário, né? Na verdade, as suas habilidades mais relevantes para mudar de carreira ou profissão pode ser aquelas que você ganhou realmente ao longo dos anos, por meio de projetos, inclusive projetos voluntários, por meio de projetos, atividades paralelas que não estão necessariamente ligadas ao seu trabalho. Então, assim, as pessoas com essas habilidades transferíveis, elas vão agregar muito mais valor à empresa a longo prazo. Então, isso é bastante importante você entender como essas habilidades, elas são importantes assim. E eu vou explicar para você 5 dessas habilidades que você precisa entender. Tem várias outras habilidades, mas são 5 que eu gostaria de explicar aqui, que eu acho que são bastante importantes. Assim, todas essas perguntas que a gente vai fazer, elas vão te ajudar a dar o primeiro passo para você descobrir o que são essas habilidades, o que são essas competências. Algumas habilidades, elas permanecerão as mesmas, e algumas, elas vão mudar com o tempo, porque o que eu quero te ajudar aqui é revisitar à medida que você continua fazendo as suas transições ao longo da carreira, porque o que você precisa agora provavelmente não será o que você vai precisar daqui 2 ou 3 anos. Então, da mesma forma que existem metáforas sobre fazer amigos para uma determinada época da sua vida, é a mesma coisa com relação à sua carreira. Você pode trabalhar numa empresa, numa organização que for perfeita para você, e você também aprendeu em ser um ótimo funcionário, um ótimo gerente, por meio das atribuições baseadas nos projetos, mas uma vez que você aprendeu o que você precisava aprender, você chegou uma hora que, assim, esse é o limite, isso que eu não quero mais isso. Chegou ao meu limite, então, assim, eu não consigo avançar mais que isso. E tudo bem, porque se você chegou a 7 anos, a 10 anos e percebeu que chegou ao seu limite, então que você quer fazer uma nova transição, não pensar que esses 7 anos, esses 10 anos foram perdidos. Pelo contrário, tem várias habilidades e capacidades que você foi adquirindo, é por isso que nós estamos fazendo essa live, que eu gostaria que você potencializasse, e por isso que eu estou fazendo essa live para você entender que realmente existe muitas habilidades que você pode potencializar, expressá-las no seu currículo e principalmente nas suas entrevistas. Olha só que interessante. Uma análise realizada por uma outra pesquisa bem interessante daquela plataforma Udemy, que é uma plataforma de cursos online, eles disseram assim, eles fizeram uma pesquisa e verificaram que as competências mais valiosas são
as transferíveis e altamente cobiçadas. Quais delas são? A inteligência emocional, pensamento crítico, trabalho em equipe, resolução de problemas, resiliência, comunicação clara e objetiva, gestão e organização do tempo. Veja que, por exemplo, todas essas capacidades, todos esses skills, são capacidades realmente. Você não desenvolve um pensamento crítico na universidade, você pode ser educada mas até que você tenha um problema na sua frente, você não tem condições de ter esse pensamento crítico assim. A mesma coisa de resolver problemas, né? À medida que você resolve problemas, você vai sendo mais rápido na resolução de problemas, vai tendo mais essa visão mais analítica, de forma que você consiga ver todo um quebra-cabeça para você poder resolver o problema, e isso definitivamente você consegue através da sua experiência. E aí, como é que as pessoas mais erram na hora de pensar nessas habilidades, nessas competências transferíveis? Elas pensam que é só técnico. Então, assim, eu estou frisando muito isso, porque ele é bastante importante. O técnico, ele é importante e ele é também algo que vai fazer uma diferença no seu currículo, porque, claro, que você tem que estar apto a conseguir a vaga. Isto é, se a vaga precisa de você programar numa linguagem, por exemplo, a R ou a linguagem Python, por exemplo, você precisa saber uma dessas duas linguagens. Por exemplo, se você precisa de uma habilidade técnica, como por exemplo, de design gráfico, você tem que ter esse senso de design para você poder trabalhar. Agora, o que vai realmente fazer uma diferença em todas as pessoas que estão no mesmo patamar que você, são as habilidades que você, a sua comunicação clara, que eu vou explicar 5 dessas habilidades que são muito, muito importantes, inclusive eu falo bastante no curso sobre essas habilidades. E aí uma coisa que as pessoas erram muito, é pensar que elas precisam começar do zero quando elas querem fazer essa transição de carreira, e pelo contrário, você tem bastante habilidades. Então compreender não apenas as habilidades transferíveis que você possui, mas também quais são as mais valiosas para a sua próxima profissão, que é um diferencial para você aqui. Então, ser capaz de ligar os pontos entre o que eles querem, o que você tem nesse momento, vai ser um grande, grande diferencial para você. Por isso que eu gostaria que você ficasse aqui, para a gente poder fazer um exercício juntos com relação a essas habilidades transferíveis. E no próprio curso, assim, eu começo com autoconsciência. Inclusive, a autoconsciência é para a gente conhecer os seus pontos fortes e pontos fracos para otimizar o seu desempenho no trabalho. Inclusive, o curso, ele começa com autoconsciência. E por quê? Porque a autoconsciência ela está muito relacionada à inteligência emocional. A inteligência emocional, que na verdade, a gente fala-se muito do QI, e eu poderia dizer que assim, o QI seria muito mais essas habilidades técnicas. E fala-se pouco do QE, que é o consciente emocional, que seria a inteligência emocional, isto é, a gestão das suas emoções. Quando acontece algum problema, como é que você consegue lidar com esse problema, que é algo bastante importante. Outra coisa bastante importante também da autoconsciência é a questão da empatia com o outro, uma habilidade muitas vezes muito subestimada por muitos profissionais, mas que também são importantes, porque a autoestima também é um sentimento, é, um, é um, uma emoção, né? Você entender a situação do outro, você conseguir ser empático com o outro, de forma que você consiga fazer um trabalho, se de repente a pessoa está doente, ou se de repente a pessoa falou de uma forma que te atingiu, que deixou muito chateado ou chateada, de repente você ter essa empatia de entender e chamar essa pessoa assim, olha, eu não gostei do que aconteceu, será que foi interpretação errada? Ter essa maturidade também para entender o outro, que é uma coisa bastante importante. Então, por exemplo, a autoconsciência é uma característica que torna um trunfo para quem te emprega, porque assim, nós somos seres humanos, né, que apesar de técnicas, habilidades que nós possamos ter, nós somos seres humanos que quando alguém fala alguma coisa que a gente interpreta de uma forma negativa ou que pisa no nosso calo, a gente tem uma reação emotiva. Então, como é que a gente consegue
administrar esses sentimentos é que vai fazer bastante diferença no trabalho. E aí, a segunda competência transferível é uma clareza na comunicação. Seria uma forma, uma coisa é pensar bem, a outra coisa diferente é comunicar-se bem. Por exemplo, a gente consegue fazer, por exemplo, a gente tem um problema que a gente precisa tentar estruturar esse problema. De repente, uma pessoa que é muito analítica, ela consegue fazer isso. Agora, como é que eu consigo transmitir essa complexidade, essa estrutura para as pessoas que estão trabalhando comigo ou para o meu chefe, de forma que ele consiga entender, são skills, né, são capacidades diferentes, né, então, embora ambas as habilidades, elas sejam necessárias para se destacar nos ambientes profissionais, a comunicação, ela é muito importante. Então, assim, haverá dias em que você não será capaz de pensar bem, mas nem todas as suas ideias e empreendimentos se tornarão um grande sucesso, mas se você não conseguir se comunicar com clareza, vai se dificultar ainda mais a situação e você conseguir que os seus colaboradores, com que o seu chefe ou com as pessoas que trabalham com você possam te entender. Então, assim, você até fecha a porta para uma orientação, uma ajuda quando você precisa. Por exemplo, quando você não tem uma comunicação muito clara, você não consegue pedir para o outro uma ajuda, porque você está muito concentrado, ligado no que você está fazendo. Então, assim, além disso, a comunicação clara, ela torna apto para cargos de liderança, porque, assim, diria assim, que tanto para o empreendedorismo ou para as promoções para cargos de liderança, a comunicação, ela é muito, muito importante. Então, assim, principalmente, acho que uma forma de a gente entender bastante isso foi na época da pandemia, né, que várias pessoas estavam trabalhando remotamente, então qual que era o canal de comunicação dessas pessoas? Era muito mais verbal e visual, e a comunicação, ela não estava presencial, porque a comunicação ela é tudo, né, a verbal, corporal e visual. E agora, quando você não tem essa habilidade para transmitir para o outro, existe um problema aí. Então, as equipes de trabalho, elas não podem colaborar efetivamente quando elas se comunicam mal. E uma coisa bastante interessante da comunicação é que a comunicação ela pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser interpessoal. Então, essa capacidade de sintetizar grandes informações, quantidade de informações complexas, pode adaptar-se numa mensagem para vários tipos de público. Então, por exemplo, você tem uma ideia, tem uma situação bastante complexa que você tem que entregar para o seu chefe, você tem que falar com seus colaboradores, ou de repente falar com a sua equipe, falar com o seu colega de trabalho o que você tem que fazer ou não. Então, para você falar com o seu chefe, provavelmente você vai falar de uma outra forma. Se você fala com, por exemplo, um acadêmico também, né? Um acadêmico de forma genérica. Por isso que o público, nesse sentido, é bastante importante você entender para você falar de uma forma clara com o seu público. Por exemplo, algo bastante... Acho que eu não tenho aqui, mas é um livro que eu tenho aqui atrás, que ele está em pezinho, porque dizem que é importante a gente escrever um livro que para em pé, que foi o meu livro que para em pé. Esse livro, eu escrevi, que foi a minha tese de doutorado. Então, assim, a tese de doutorado, a linguagem, a comunicação de uma tese de doutorado é completamente diferente para uma linguagem, por exemplo, para biografia, para edição, para público genérico. Então, assim, demorou quase que 8 anos para eu poder reescrever esse livro, porque foi escrito em japonês. Os japoneses, eles são bastante minuciosos em bastante situações. Bom, e aí, o terceiro item que eu gostaria de falar aqui para vocês, uma coisa bastante interessante que eu queria também dar um outro exemplo. Por exemplo, eu tive vários alunos que eram da tecnologia, que eles eram muito bons programadores, que eram muito bons cientistas de dados, eles faziam ótimas análises de dados, mas eles eram muito ruins na forma de comunicação, nesses soft skills. Então, geralmente, eles vinham me procurar para justamente como é que eles conseguiriam fazer essa comunicação mais fluida, como é que eles conseguiriam utilizar os talentos deles, que são bastante soft skills, né? Para que eles possam gerir, comunicar e se dar bem
com a equipe, que é uma das capacidades que eu vou explicar daqui a pouco, que é a questão da adaptabilidade, né? Um outro ponto aqui é a capacidade de trabalhar de forma independente, isto é, ter iniciativa. Sim, é até interessante ver isso, porque isso é um soft skills. E isso é muito importante, né? Bom, e aí, uma coisa bastante interessante uma questão da iniciativa, né? A iniciativa, ela também é uma capacidade, uma competência transferível. Então, assim, a motivação de um funcionário de ser um empreendedor é tão importante quanto o conjunto de habilidades específicas para o trabalho. Então, isso porque o mundo dos negócios está atolado de pessoas que são pouco preguiçosas, não gostam de trabalhar muito e depende de um empurrão extra para atingir os objetivos. Então, por exemplo, se você é aquele tipo de pessoa que precisa estar trabalhando com supervisão e não tem essa iniciativa, então pode ser um problema. Mas eu acredito que, assim, depois de uma certa idade, a gente tem essa habilidade de ter mais iniciativa e a gente vai estar bastante ligados com o nosso talento também. Então, digamos assim, que essa iniciativa, ela que vai realmente abrir portas para você fazer essa transição de carreira. E eu acho que, assim, se você está querendo fazer essa transição de carreira, já é um indicativo de que você tem essa iniciativa. E quando você for, independentemente você for querer empreender ou querer mudar de profissão no mundo corporativo, no mundo acadêmico, definitivamente é tudo que o mercado precisa é dessa iniciativa. Porque, por exemplo, quando eu fui diretora executiva de uma organização, eu contratei uma pessoa que, na verdade, era meu amigo, que ele era muito capaz. Ele, naquela época, falava 4 línguas, eu ficava morrendo de inveja dele, porque eu não falava as 4 línguas. Atualmente eu falo 4 línguas, é português, japonês, espanhol e inglês. E aquela época eu não falava. Então, mas eu fui entender que ele é muito bom em línguas. Mas eu tinha que estar trabalhando com ele quase que todo o tempo. Eu não tinha essa condição, porque eu trabalhava, ficava no meu escritório na minha universidade e a gente trabalhava remotamente. Então, essa pessoa, apesar de ela ter uma capacidade muito boa para línguas, ela não tinha uma capacidade, por exemplo, de iniciativa. E iniciativa definitivamente é uma competência transferível. Como é que você consegue provar isso? Através dos projetos que você fez, através dos trabalhos que você fez. E alguns projetos, você inclusive pode colocar projetos que não deram certo, porque quase que todos nós que queremos empreender ou fazer algum tipo de projeto, tanto na empresa quanto pessoal, teve vários projetos que não deram certo, e mostrando isso para o seu futuro empregador, isso também vai fazer uma grande diferença na sua contratação. Então, por exemplo, uma outra habilidade que eu acho que é bastante importante aqui seria a adaptabilidade. Eu acho que isso foi bastante significativo também na época da pandemia, né? Que assim, o nosso mundo está mudando bastante. Então, as pessoas que foram capazes de trabalhar em casa, sem nenhum tipo de supervisão, elas conseguiram ter um pouquinho mais de êxitos. Agora, as pessoas que não conseguiam, que precisavam ter um chefe, ter um horário para ela cumprir, ter uma regra rígida, essas pessoas definitivamente elas não conseguiram ter sucesso nessa transição de carreira, na transição, né, nessa transição contextual, né? Porque assim todo mundo foi pego de surpresa e o mundo tanto corporativo, empresarial, quase que todos, né? A gente tem várias situações que são totalmente imprevisíveis. E a gente poder ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, ela é muito importante. E é também uma forma de você provar para as pessoas. Como é que eu conseguia, por exemplo, provar para as pessoas que eu tinha essa adaptabilidade? Por exemplo, eu mudei para o Japão quando eu tinha 19 anos. Depois, quando eu vim aqui para o Canadá, quando eu tinha 43 anos. Claro que, assim, eu tive que me adaptar ao país, à língua e para novas carreiras que eu fui fazendo. Então, vocês entendendo que vocês têm esse jogo de cintura e poder expressar isso, por isso que a comunicação clara é tão importante, né? Expressar isso para o seu empregador, ela é muito importante. E aí, por final, aqui na nossa explicação, a questão do gerenciamento do tempo, né? No método ação, como eu te disse, eu coloco bastante
metodologias, porque assim, a gente fala do gerenciamento do tempo, mas o que que é, na verdade, o gerenciamento do tempo? É você otimizar o tempo, você saber o que você tem que fazer primeiro, fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o que que é mais importante no seu trabalho, de forma que o seu empregador, que o seu chefe esteja é, também contente e com os seus resultados, que é uma coisa bastante importante. Então, por exemplo, se você, por exemplo, gasta 4 horas em uma tarefa que deveria se terminar, por exemplo, em 30 minutos, isso é um desempenho muito ruim, claro, né? Então, assim, e quais são os motivos? Por exemplo, pode ser, de repente, o perfeccionismo, pode ser que você não saiba fazer o trabalho. Então, essa otimização de tempo, ela é muito importante você entender e fazer com que você consiga fazer. Eu sempre fui muito apaixonada em como é que a gente consegue fazer menos em pouco tempo, porque o que a gente tem de recursos que são bastante escassos é o nosso tempo, a nossa energia e o nosso foco, que são 3 recursos, são muito, muito importantes. Por isso que a gente termina com o método ação falando também de hábitos, porque na sua transição de carreira, se você está fazendo essa jornada dupla, definitivamente você vai precisar dessa nesse gerenciamento do tempo, entender como é que você tem que priorizar, entender como é que você vai gerenciar a sua energia e o seu foco, porque se você, por exemplo, não dorme direito, você não tem condições de performar-se bem, tanto no trabalho quanto em casa. Então, você entender isso é muito, muito, muito importante, é uma parte crucial. Inclusive, aquelas pesquisas que eu coloquei no início, da Forbes, eles dizem que o gerenciamento do tempo realmente é o que faz a diferença na de um bom empregado, de um bom empregado, ou de um bom funcionário, ou de um bom empreendedor, principalmente, né? Porque eu diria assim que o empreendedor é quase que um marabalista, né? Assim, você tem que tá liderando, você tem que comunicar-se bem, você tem que mostrar a transformação para outra pessoa, você tem que ser o executor. Então, assim, você vai ter que ir sendo marabalista mesmo, né? Que ele é bastante importante nessa situação. Então, tudo isso a gente tem no nosso curso, e eu estou dando assim, um pequeno pitaco de como você pode fazer essa transição, e você pode entender, identificar e pode direcionar as suas competências de forma que você possa fazer essa transição de carreira. Então, eu tenho 4 perguntas muito simples que eu gostaria de fazer um teste com você, aliás, que você faça o teste, então que vai ser assim. Primeira pergunta: quais as principais habilidades que você adquiriu ao longo da sua carreira? Primeira pergunta. Porque foram várias atividades, como eu te disse, essas habilidades transferíveis, elas são habilidades que você foi aprendendo ao longo do tempo. Então, se você tem 40, 50, 60 anos, você tem muita experiências. Então, quais são os projetos que você, por exemplo, esqueceu do tempo e que você ficou tão animado, e que você, se você fosse para você fazer de novo, você faria inclusive até de graça, esse tipo de projetos. Ou projetos que você, assim, foi muito fácil de você fazer, sabe? Que são muito ligados aos pontos fortes. Segunda pergunta: quais habilidades você considera os seus pontos fortes? Isto é, que você estava utilizando os seus talentos que foram transformados em pontos fortes e que você conseguiu aprender com bastante facilidade, que você conseguiu entender que você estava utilizando o que você tem de mais natural, que são os seus talentos. A terceira pergunta é: que habilidades o ajudaram a obter os melhores resultados ao longo dessa carreira? Então, assim, teve alguns projetos que você teve resultados, tem alguns projetos que você, por exemplo, não conseguiu ter bons resultados. Então, quais foram esses resultados e o que levaram a esses resultados? Por exemplo, na questão da iniciativa, como é que você conseguiu ter a iniciativa o suficiente para que você conseguisse ter essa persistência, resiliência, para conseguir levar esse projeto até o final, para ter esse resultado? Como é que você conseguiu, por exemplo, liderar a sua equipe? Como é que você conseguiu comunicar de uma forma clara, que você também pode quantificar isso? E aí, a quarta pergunta, são várias perguntas que, na verdade, eu chamo isso de auditoria da carreira, mas eu estou dando algumas perguntas aqui para você
pensar, mas é só um pitaco do que a gente tem lá dentro do curso, tá bom? A quarta pergunta é: você consegue se ver usando essas habilidades pelo resto da sua vida ou por um longo tempo? Que é uma pergunta bastante interessante, porque quando a gente entende que a gente está utilizando os nossos talentos, utilizando o que a gente tem de bom aqui dentro, que é o que eu falo bastante aqui na Descubra os seus pontos fortes, você inclusive consegue se ver trabalhando de graça, você consegue se ver trabalhando para o resto da sua vida com o que você faz. Por exemplo, eu tive 9 carreiras ao longo ao longo da minha vida profissional. E esse trabalho que eu faço agora, atualmente, eu consigo me ver até os meus 70 anos, que era a minha meta para trabalhar desde que eu morava no Japão. Desde que eu morava no Japão. Então, assim, entender isso é muito importante. E aí, eu gostaria que você mensurasse isso. Depois que você entendeu essas habilidades, aí você mensurasse isso. Como, por exemplo, precisa de melhorias. Você vai colocar, por exemplo, o que eu coloquei aqui: clareza na comunicação, capacidade de trabalhar independentemente, resiliência, adaptabilidade. Você vai colocando gerenciamento do tempo, por exemplo. Você vai colocando várias dessas habilidades, listando mesmo, e aí você vai colocar a escala. Número 1, precisa de melhorias. 2, aceitável. E 3, excepcional. Isso você pode fazer tanto para as habilidades técnicas, quanto as habilidades comportamentais também. E aí, você vai fazendo as continhas de quais são as habilidades que você... A número 3, que são as excepcionais, são aquelas habilidades que você necessariamente precisa colocar no seu currículo, necessariamente você precisa falar nas suas entrevistas de emprego, e que o máximo possível você dá bastante exemplos de como você conseguiu usar essas habilidades. Então, assim, dando exemplo de uma situação, de um contexto, e sempre colocando resultados. O número 2 era aceitável, mas olha, é ruim a gente ter essa palavra aceitável. Então, assim, aí a gente entender o que a gente precisa melhorar, que eu falei logo no início, né? O que eu tenho de momento agora, de habilidades, e o que o mercado precisa. E esse gap, né, essa lacuna, é que vai fazer também você um ótimo profissional. Mas lembre sempre-se que essas lacunas, elas têm que estar ligadas ao que você gosta, ao que você ama fazer, o que você é bom e o que o mundo pode pagar. Porque caso contrário, se você não foca aqui dentro, novamente, você vai focar no externo e provavelmente daqui 1 ano ou 2 anos você vai mudar de profissão novamente, porque você está focando no externo. E provavelmente, se você está aqui, é porque você focou muito no externo e não no interno. Tá bom? Eu vou explicar um pouquinho para você como é que é o método. Então, a gente começa com autoconsciência. Perceba que uma das habilidades, competências transferíveis que nós precisamos é definitivamente essa habilidade. Então, por isso é que a gente precisa entender como é que a gente consegue ter esse autoconhecimento, entender o que eu quero, os meus valores, as minhas crenças, e fazer decisões conscientes, e fazer, porque a decisão, a autoconsciência, ela está ligada à inteligência emocional, que está ligada à gestão das nossas emoções. Então, inclusive, para eu continuar com o meu trabalho, eu necessito dessa inteligência emocional. E para fazer, principalmente, essa transição de carreira, não sei se principalmente, mas ambas as situações, a gente precisa dessa inteligência emocional, isto é, não o consciente intelectual, e sim o consciente emocional, que é o QE, que eu explico, que por isso que a gente começa com a autoconsciência. Aí o segundo seria o propósito. Então, se diante de tantas profissões que tem por aí, e tudo que você gosta, o que realmente me faz o olho brilhar? Que até então a gente tem vários exercícios para você identificar o que você fez até hoje e que você realmente sente aquela paixão, que você gosta e que você esquece o tempo. As pessoas, inclusive, têm que parar, dizer assim: olha, para aí, que está na hora de você almoçar, de você jantar, de você dormir, fazer alguma coisa de tão animado que você fica. E eu utilizo também a filosofia, uma das técnicas que eu utilizo é da filosofia Zen, e que é uma filosofia que, assim, que você pode acalmar um pouquinho o seu espírito para tomar melhores decisões. Então, nesse método, nesse
módulo propósito, a gente vai fazer uma viagem realmente interna, desde lá atrás até hoje, entendendo o que você gosta, o que você é bom, porque não são coisas relativas, assim, necessariamente interligadas, e o que o mundo pode te pagar. Um exemplo sempre que eu dou disso é que eu amo tecnologia, eu, só que eu não sou boa em tecnologia, isto é, não sou boa para programar, eu sou boa para ser uma profissional que utiliza como usuária a tecnologia, mas não para programação, e que foi o erro que eu fiz quando eu mudei de sociologia para TI. Então, assim, a gente, por isso que, para a gente não perder tempo e dinheiro, a gente necessariamente precisa fazer essa viagem interna para depois fazer, para a gente escolher. E aí, a gente vai para o P de planejamento. Nesse planejamento aqui, a gente vai fazer um planejamento de várias ferramentas cientificamente provadas. E por que eu falo bastante dessa questão da ciência? Porque eu fui professora universitária, fui da área acadêmica das ciências por muitos anos. E como a gente tem tantas informações por aí, eu faço questão de ter informações empíricas, claro que elas são importantes também, porque elas têm resultados, mas científicas, porque a gente gasta muito tempo, dinheiro e energia provando várias situações, várias hipóteses nas ciências. Então, e tem várias metodologias, vários resultados que as pessoas não têm esse acesso, porque é uma leitura realmente muito difícil de ler um texto acadêmico, e às vezes está escrito em inglês, está escrito em japonês, está escrito em espanhol, que as pessoas não têm acesso. Então, eu como consigo ler nessas várias línguas, e como tenho esse background acadêmico, eu consigo ler e de forma que seja prático, né? Assim, porque esse foi um dos motivos de eu sair da área acadêmica, porque é muita teoria para pouca prática, que era uma das minhas maiores frustrações. Por isso que o método inteiro, ele tem muitos exercícios, muitas ferramentas, e eu cobro isso de vocês. A gente faz, inclusive, um contrato de comprometimento que eu faço com os meus alunos, porque às vezes a gente está muito animado de começar, mas a gente não consegue continuar. Então, a gente vai fazer um contrato de comprometimento entre eu e você mesmo. E você vai me dizer quantas horas por dia você vai trabalhar. E isso faz parte do planejamento também. E a gente vai fazer também um planejamento financeiro, porque para você fazer a sua transição de carreira e para as próximas transições de carreira, para a sua vida, né? A gente precisa desse planejamento financeiro, dessa organização financeira, que eu acho assim, é muito importante. Aí você vai descobrir as suas competências transferidas, que foi essa aula de hoje, que vai ser o seu diferencial, porque você é maduro, que você é experiente. Então, assim, a gente vai fazer a auditoria das suas habilidades, auditoria da sua carreira, e você vai entender como é que você pode fazer essa realocação, como é que você pode empreender, ou como é que você pode fazer essa transição de carreira. E aí, no método de ação, que eu comentei um pouquinho, que aí a gente vai, é claro que vai ter várias ferramentas que a gente vai colocar a mão na massa, vai ter bastante ação, mas uma coisa que eu sempre gostei de aprender, de entender, é sobre produtividade, porque como eu era professora universitária, mas eu também era diretora executiva de uma organização e também tinha essas minhas pesquisas, eu definitivamente eu tinha que ter um monte de técnicas para eu organizar o meu time, para eu organizar remotamente o meu time, para eu poder fazer bastante em menos tempo, que eu tinha uma fome de execução, né? Então, assim, nas minhas horas vagas, um dos meus hobbies era entender como é que eu poderia otimizar o meu tempo, como é que eu poderia utilizar algumas ferramentas para automatizar o meu processo, para eu ter tempo para estar mais com a minha equipe, enfim, essa gestão da prioridade do tempo. Então, assim, a questão dos métodos, né? Como é que eu aprendi essas 4 línguas que eu sei até hoje, é definitivamente através dessas metodologias, dessas técnicas que eu fui utilizando e que eu aprendi no Japão e que eu aprendi aqui, que japonês é quase que louco por essas questões, assim, bastante técnicas. E aí, uma outra coisa bom, então esse é o método APPA, que eu acabei de explicar agora. E aí, o que você vai receber como bônus dessa mentoria, do método APPA? Você vai ter no mínimo 6 mentorias em grupos,
em que a gente vai resolver as suas perguntas, a gente vai ter perguntas e respostas, você vai ter a oportunidade de fazer perguntas para mim, em grupo, porque uma pergunta de uma pessoa pode ser a pergunta de outra pessoa também, e essas mentorias em grupos é sensacional, gente, eu saio de lá, assim, muito animada, e os alunos também, por quê? A gente percebe que quando a gente está numa situação, a dúvida não é só minha, a dor, a frustração, ela não é só minha. E quando a gente compartilha dessa dor e a gente consegue entender que existe uma luz no fundo do túnel, isso é sensacional, tanto para mim quanto para os alunos. E uma outra coisa que eu também, no material, na entrega, que tem vários PDFs riquíssimos, vários resumos, checklists, várias ferramentas. Então, assim, como eu te disse, você vai colocar a mão na massa mesmo, para você ter um pouco mais de clareza, mais objetividade no processo. Porque uma coisa do processo é você ter input, isto é, você vai ouvir as aulas, você vai ler o material, mas você tem que ter o output, que seria o mão na massa, fazer os exercícios. E tem uma pesquisa que diz que quando você tem um objetivo escrito, quando você organiza suas ideias, existe a possibilidade de 40% do que você escreveu se concretizar. Então, escrever é muito importante e é isso que a gente vai fazer. E toda semana eu peço para os meus alunos fazerem os exercícios e, inclusive, me entregar. Porque isso é importante, né? Às vezes eu fui professora por muitos anos, né? Então, assim, eu entendo, assim, a necessidade de fazer essa cobrança com os alunos também. E aí a gente vai entender, a gente vai descobrir juntos, aprofundando a descoberta dos talentos. Então, eu vou fazer a devolutiva desses exercícios que você vai fazer. E o mais interessante, assim, que vai estar tudo disponibilizado numa plataforma 100% online. Então, assim, se você não tiver condições de participar dessas mentorias, das aulas gravadas, você também vai ter condições. Então, é bastante acessível. Um outro bônus super especial que eu quero dar para você, que também é um diferencial, é uma consultoria individual comigo. E então, assim, que essa consultoria é 100% online e personalizada, que você vai fazer o teste, a gente vai fazer uma devolutiva deste teste, e como é que você vai utilizar os seus talentos e pontos fortes para fazer essa transição de carreira, que é o mais importante de tudo. Então, só essa consultoria, ela estaria no equivalente, assim, a R$1.000. Então, claro que é um bônus, então eu estou dando essa consultoria para você. E aí, também, você vai ganhar esse teste aqui de Clifton Strengths, que é da Instituto Gallup, e que está no valor de R$135, que claro que você vai receber isso de graça, como parte do bônus. E também, como eu sou muito fanática, não sei se fanática, eu amo produtividade, porque eu acho que, assim, se todo mundo tiver, assim, a produtividade, ela está muito ligada à qualidade de vida e à felicidade. Inclusive, tem uma pesquisa sensacional, inclusive da própria Gallup, que ela fala que a felicidade, quanto mais você produz, você se sente uma pessoa produzente, que você está tendo resultados, a sua qualidade de vida, a sua felicidade aumenta. Então, assim, sabe aquele paradigma, aquela dicotomia entre o ovo e a galinha? É a mesma coisa com a produtividade e a felicidade, sabe? Então, por isso que eu tenho um outro bônus que eu quero dar para você, que chama-se Workbook da Produtividade, que aqui vai te ajudar a planejar a sua vida pessoal e profissional de uma forma muito simples e prática, e com muitas perguntas assertivas de como é que você pode organizar o seu dia a dia, o hoje, no curto, no médio e no longo prazo, que esse é um bônus que no valor de R$165, mas claro, é um bônus para você. Você vai ter também uma linha direta comigo por 3 meses, que você pode perguntar o que você quiser, na hora que você quiser. É como se você tivesse uma mentoria todo santo dia junto comigo. E claro que isso não tem preço, né? Porque, assim, você vai estar 24, assim, quase todo o tempo. Se você tiver uma dúvida ou se você tiver travado em alguma coisa, você pode escrever para a Anelisa, que a Anelisa vai te responder. Claro que não vai ser imediatamente, mas definitivamente eu vou te responder. Então, como isso não tem valor, a minha mentoria é de R$1.000, vamos dizer que essa mentoria seria esse grupo exclusivo seria de R$1.000. Então, assim, só de bônus, você tem R$2.300 só de bônus. E aí, claro que, assim, por todos os anos de investimento que eu fiz na minha própria carreira, que, assim, com meu PhD, com meu pós-doutorado, com várias coaches de carreira que eu mesma contratei, que
não tiveram tantos resultados, assim, eu praticamente investi mais de 30 mil reais somente nessas transições, e que na realidade não valeram tanto a pena assim. E aí a gente também fez, depois que eu fiz o curso, a gente analisou, a gente pediu para uma consultoria de marketing verificar mesmo quanto valeria o que eu estou entregando para vocês. E eles avaliaram que poderia ser em torno de 7 mil reais, todo o que eu estou entregando, principalmente pela minha experiência, pelo menos pela minha metodologia, e principalmente pelo meu background. Então, assim, somente de algo que eu poderia entregar para vocês, seria 9.300 reais no total. Mas, como nós estamos começando agora, assim, tem alguns alunos, nós estamos na terceira turma, e eu quero que você venha junto comigo, eu quero que você faça essa transição de carreira junto comigo, porque o seu sucesso, definitivamente é o meu sucesso. Parece até um clichê isso, né? Mas, então, por isso que eu quero dar uma oportunidade para você, eu quero que você faça essa transição de carreira junto comigo, então eu estou dando essa oportunidade de que o método da PPA ele vai sair apenas por 12 vezes de R$ 150. Só R$ 150. E o que é isso? São só R$ 5 por dia. R$ 5 por dia. E se você tá desempregado, se você não sabe o que você pode fazer, se você está muito frustrado e insatisfeito, a possibilidade de você ficar pior assim, é tremendamente maior, né? Então, é uma oportunidade mesmo que eu estou te dando para você fazer essa transição de carreira. Então, assim, se você fazer o pagamento à vista, fica por 1.497. Pelo cartão seria 12 vezes de R$ 150. Então, é uma oportunidade que eu estou querendo te dar, porque que esse curso, ele provavelmente, como eu te disse, ele tá no valor de R$ 7 mil, e que, claro, que eu não vou cobrar agora, mas, assim, futuramente é bem provável que esse preço aumente, porque eu sei do valor. Por exemplo, eu tive um aluno da minha primeira turma que ele fez essa transição de carreira na 5ª aula. Então, assim, são várias, assim, eu quero realmente entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sei, e que é isso que eu quero fazer, porque eu estou todos os dias utilizando os meus talentos, e você vai entender isso, e você entendendo que você pode utilizar os seus talentos em todas essa transição de carreira, e você se vê fazendo isso para o resto da sua vida, ou pelo menos por um bom tempo. Ai, gente, não tem dinheiro que pague essa satisfação, essa qualidade de vida. Então, esse é um convite para mim, para você vir aqui junto comigo, tá bom? E aí, olha, minha gente, uma coisa bastante interessante. E aí você pode me perguntar assim, mas Anelisa, qual que é a garantia que eu tenho de entrar para o seu método? De repente não funcionar para mim. Aí eu tenho 2 garantias para você. Uma delas é de uma garantia incondicional, de 7 dias, que você começou a assistir o curso, você não gostou do curso, eu não vou perguntar absolutamente nada, e você tem o seu dinheiro totalmente, a gente vai devolver todo o seu dinheiro sem perguntar absolutamente nada durante 7 dias. Aí tem a garantia condicional, é aquela garantia que eu chamo assim, uma garantia 90, 90, 500. O que é essa garantia? Bom, você vai experimentar o curso por 90 dias, você vai fazer todos os exercícios, assistir todas as aulas, participar da mentoria, e por 90 dias você não teve o resultado que você estava esperando. A gente vai fazer uma outra mentoria individual, a gente vai fazer um outro plano de ação para você fazer a sua transição de carreira, para você fazer o seu projeto. Sim, por algum motivo você não ficou satisfeito, aí eu vou te dar mais 90 dias para você implementar esse plano de ação. E se mesmo assim, depois desses 90 dias, você fala assim, olha, Anelisa, eu realmente não consegui chegar onde eu gostaria, e eu quero meu dinheiro de volta. Aí, olha só o que eu vou fazer com você. Eu vou devolver todo o seu dinheiro, do seu investimento. Se você pagou 1.497, eu vou devolver esse 1.497 reais. Se você pagou 12 vezes de R$ 150, eu vou devolver esse dinheiro, e ainda eu vou te dar R$ 500. Então, na pior das hipóteses, você vai receber todos, assim, eu tenho certeza mais que absoluta, você vai ter uma transformação com o método. E na pior das hipóteses, você ainda ganha R$ 500. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito tanto no método, e quero que você entre, e quero que você tenha essa garantia mesmo que vai funcionar. E essa garantia que eu estou te dando agora, que assim, inclusive eu estou te pagando para você entrar no método, porque
você não tem nada a perder, absolutamente nada a perder. Então, se você realmente quer fazer essa transição de carreira, você quer fazer essa transição de carreira, quer que eu pegue na sua mão, te ajude, entre agora para o método. Eu coloquei aqui no nosso chat o link. Você também pode entrar no link da bio do meu Instagram, que lá tem toda a explicação que eu acabei de fazer agora, e também tem um link para você entrar pro, deixa eu colocar aqui, pro curso. Ops, deixa eu colocar aqui. Perfeito? Bom, mas ainda, claro que você tem três opções. Três opções. Continuar com a sua vida, como se nada tivesse acontecido, com a possibilidade de mudar de carreira e carregando essa frustração, essa insatisfação, indo quase que arrastado para o serviço e se arrependendo de não ter feito essa mudança de carreira num leito de morte, que parece que assim, foi feita uma pessoa que escreveu um livro que ela cuida de doentes paliativos e que o pior arrependimento, tem 5 arrependimentos, o arrependimento número 1 é que a pessoa não teve a coragem suficiente para viver uma vida que ela gostaria, isto é, não viver a carreira que ela gostaria, não estar fazendo o que ela gostaria. Então, eu espero muitíssimo que você não tenha esse arrependimento. O segundo, você pode tentar fazer isso tudo sozinho, mas claro, gastando muito mais tempo, muito mais dinheiro, como aconteceu comigo. Quando eu fui fazer a minha transição de carreira para sociologia para TI, eu gastei muito dinheiro, porque eu tive que fazer um curso aqui no Canadá, que o curso é caríssimo, gastei muito tempo e muita energia fazendo o que eu não era boa, porque eu estava focando no externo, estava focando nos melhores salários, nos melhores empregos. E esse não é a direção, não é a forma de você fazer a sua transição de carreira. E aí você tem uma terceira opção, que é entrar para o método, ter o meu acompanhamento, para você poder fazer essa mudança de carreira com segurança, com satisfação e com sucesso, e você encontrando o que você gosta de fazer, o que você é bom e que o mundo pode te pagar, o que eu chamo isso de propósito profissional, que é o que eu quero ajudar você a te encontrar. E às vezes parece que assim, é utópico, e não é, gente, é possível, que é o que eu estou fazendo com os meus alunos, é o que aconteceu comigo também. Se você falar assim, que, Annelise, eu preciso me organizar, e preciso também gerenciar o meu tempo, porque eu estou fazendo bastante coisa, tenho bastante trabalho, isso também eu entrego no curso, porque eu acho que a parte fundamental do curso também é a gente tem que conseguir organizar, negociar as nossas prioridades de forma que você possa colocar o que é mais significativo e importante para você nesse momento, que é a sua transição de carreira. E que através disso é que assim, você vai estar muito mais mais feliz, você vai ter mais qualidade de vida, a sua família também, né? Então, assim, não sei o motivo ainda que você está querendo fazer a sua transição de carreira, mas geralmente, depois que a gente chega aos 50, a gente fez vários trabalhos. Eu tenho um aluno que ele está com 56 anos, ele sempre trabalhou no mundo corporativo, em várias situações, em várias posições, em várias multinacionais, e ele chegou à conclusão que assim, ele não faz o que ele gosta de fazer, nunca fez, então ele está querendo fazer agora o que realmente que faz o olhar dele brilhar, porque ele não quer mais perder tempo. Claro que não é perder tempo, porque tem várias competências que foram sendo feitas ao longo do tempo, né? Então, assim, que eu acho que é bastante importante de a gente poder se se entender nessa situação. Igual eu falei, quero ter um foco na comunicação, acho muito importante no mercado de trabalho. Definitivamente, definitivamente. A questão da comunicação, ela é muito importante. Mas aí, sabe, Tuta, eu acho que é bastante importante comunicação para quê? Você já sabe o que você gostaria de fazer, o que o mercado pode te pagar, como é que você pode utilizar essas habilidades da comunicação, que é uma das habilidades transferíveis é a comunicação, que eu acabei de explicar para você. Mas para que eu acho que é bastante importante, né? Para um cargo de liderança, para você empreender, para você, por exemplo, ser promovido, ou para que tipo de comunicação, né? A comunicação falada, a comunicação escrita, a comunicação corporal, são vários tipos de comunicações, que eu acho que assim que é importante a você entender o que e para que você está querendo fazer isso, né? Que eu acho que é o mais importante, inclusive. E por que eu digo isso?
porque de repente você pode estar focando muito mais no que você não tem, no que você tem. Sabe por quê? Porque, assim, uma das dos paradigmas, né, que eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo, que a gente tem quando a gente descobre os pontos fortes, a metodologia dos pontos fortes, é que você só vai conseguir o sucesso e um desempenho focando nos seus talentos, nos seus pontos fortes. E o que que você faz com as suas fraquezas? O que que você faz com os seus pontos fortes? Você tenta administrar de forma que não seja um obstáculo, um empecilho para você dos seus pontos fortes. Então, se a gente entender que, inclusive na aula 2, se você não assistiu, eu falo sobre os talentos, né? O tão importante a gente entender esses talentos, porque se você, por exemplo, não tem essa comunicação falada, mas a sua análise, é, o seu pensamento crítico, a sua análise, ela é muito boa, você pode se desenvolver, por exemplo, na parte escrita ou na parte técnica. E aí uma coisa que é importante, interessante entender, que quando você entende o seu talento e se identifica, se apodera desses talentos, ele é muito revelador, ele é transformador e ele é libertador, porque você percebe que você tem os seus talentos, eu tenho meus talentos, todos nós temos os nossos talentos, e o que que a gente faz com eles? A gente tenta se ajudar, né? Então, assim, se a comunicação falada, ela a gente tem que identificar primeiro se ele é um talento que você precisa desenvolver, ou existe outros talentos que você, de repente, poderia melhorar para tentar suprir essa questão da comunicação falada. Por que que eu digo isso? Eu faço a mesma analogia quando eu achava que eu queria fazer TI. Eu achava que eu ia ser uma profissional imbatível conseguindo fazer programação, porque eu sempre fiz análise de dados, eu sempre trabalhei com planilhas. Agora, uma coisa é trabalhar com planilhas, outra coisa é trabalhar com programação mesmo, né? Que você tem que ter um outro tipo de raciocínio. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu não estava trabalhando com o que eu faço de melhor. Isto é, o que eu gosto realmente de fazer é ensinar. E assim, trabalhando como cientista de dados, eu estaria praticamente 24 horas, não digo 24 horas, mas a maioria do tempo que eu estaria trabalhando com um computador. E isso não é o que faz os meus olhos brilharem, não é o que me enche o coração, que eu gosto de fazer mesmo. O que eu gosto de fazer é isso que eu estou fazendo aqui, trabalhar com pessoas, com alunos, fazendo essa transformação. E aí, entender isso, eu acho que é muito importante. Então, a gente tem que entender se essa comunicação falada, se você está querendo focar no que você não tem e não no que você tem, porque eu tenho certeza absoluta, se você tem 50 anos, trabalhou em uma área, você tem um monte de habilidades que você foi aprendendo ao longo da sua carreira, muitas. E que essas que nós falamos hoje aqui, assim, um pequeno pedaço, uma pequena parte do que são essas competências transferíveis. Mas elas têm que estar ligadas aos seus talentos, porque o que é a definição de um talento, né? Tudo que acontece naturalmente, todo um pensamento, uma atitude, um comportamento natural, ele é essa definição de talento. E aí, como é que a gente consegue transformar esses talentos em pontos fortes? É claro que através de estudos, de técnicas, de habilidades que tem que ser desenvolvidas, porque, por exemplo, eu sou muito boa em aprender línguas, por exemplo, mas eu tive que estudar muito, mas eu tinha essa facilidade, era fácil para mim. Então, a gente tem que entender o que é fácil para vocês que estão aqui, o que é fácil para você, o que você consegue aprender fácil, o que você inclusive esquece do tempo, de tão fácil que você consegue aprender, de tão prazeroso que é aprender isso, que eu acho que é mais importante ainda, tá bom? Será que eu consegui responder a sua dúvida, Tuta? E vai lá, dá uma oportunidade para você. Se você acha que é isso, eu te desafio a entender os seus talentos e os seus pontos fortes. Na verdade, também eu tenho um outro curso que eu só falo de talentos. Você também pode se inscrever nesse curso, que se você quiser me manda um direct pelo Instagram, que eu te mando o link, porque aí você tem condições de fazer o curso, fazer o teste, e tem várias aulas falando só de talentos e de valores, e você pode entender um pouquinho melhor. Claro que ela não tem a mentoria, porque é um curso
que só custa R$ 250, então todas as pessoas que estão aqui, vocês podem começar com esse curso, então para todas as pessoas que estão aqui, vocês podem começar com R$ 250, e se vocês quiserem fazer a mentoria PPA, você tem R$ 250 de desconto, tá bom? Então, minha gente, eu vou encerrando por aqui, muitíssimo obrigada pelo tempo e a disponibilidade de vocês, e não deixa para depois, tá bom?